O capítulo seguinte do programa do ensino, primeiro ano do ensino médio, trata de números. E aqui nós temos a oportunidade de esclarecer um ponto realmente fundamental. Alguns pontos fundamentais, mas o mais importante deles é a diferença que existe entre número substantivo e número adjetivo. Eu vou falar sobre número substantivo. O Wagner vai falar sobre número adjetivo. Que quando eu estudei na escola, os adjetivos eram divididos em três categorias: adjetivo demonstrativo, adjetivo qualificativo e adjetivo numeral. Hoje em dia só existe um tipo, que é o adjetivo, que é o adjetivo que no meu tempo se chamava adjetivo qualificativo. Bom, bonito, feio, alto, baixo, gordo, magro. Isso era adjetivo qualificativo. Agora, este aqui, ele era adjetivos demonstrativos. Agora viraram pronome. E os adjetivos numerais, que continuam sendo adjetivos em francês, inglês, alemão, espanhol, italiano, em toda a língua, menos em português, mudaram, não são mais adjetivos. Perderam, foram cassados o direito de adjetividade deles. A cidadania adjetívica dos adjetivos numerais foi cassada e criaram uma nova categoria chamada os numerais. Não mudou em nada. Se você pega um dicionário de inglês, por exemplo, um dicionário de inglês para inglês, mesmo, aí você lê a palavra ten, aí entre parênteses, adjetivo numeral. Mas abra um dicionário brasileiro, ou português, não tem adjetivo, acabou, não é mais. Mas existe uma diferença muito grande entre o adjetivo substantivo e o adjetivo, entre o número substantivo e o número adjetivo. Bom, vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu tenho 15 minutos para falar sobre isso. É? Tem indução aí, vai chegar em indução? Tá, claro. Claro. Cara, quer dizer, você conhece a história do cara que levou um tecido para o alfaiate fazer um colete para ele? Aí ele levou o tecido, ele não sabia se era suficiente para o alfaiate fazer o colete. Essa história me foi contada pelo meu professor de matemática, uma pessoa que eu admiro e venero e guardo dentro do meu coração. Então ele contava essa história, é a seguinte: você chegou, toma medida e tal, fez o colete. Aí ele saiu e disse: puxa, aquele cara acertou com tanta facilidade aqui, aquele pano que eu dei é suficiente para fazer um colete. Eu acho que ele vai me enganar, ele vai ficar com a metade daquilo para ele. Aí voltou e disse: dá para fazer 2 coletes? Olha, dá, né? Tá bom, então faça 2 coletes. Aí o cara, tá bom. Aí ele caminhou mais adiante, ele voltou e disse: e se eu pedir para fazer 4 coletes? Dá 4 coletes. No fim ele veio pegar os 4 coletes, pegou 4 coletinhos desse tamanho. Pois então, se você me pedir para dar um mês de aula sobre indução, eu dou. Agora, se você disser que eu tenho 10 minutos para falar sobre indução, eu vou falar em 10 minutos. Você vai fazer o quê? Vai ter um coletezinho desse tamanho, mas não posso fazer nada, né? Bom, então, qual é essa história de número adjetivo e número substantivo? Bom, segundo a minha gramática, substantivo é a palavra variável que indica pessoas, animais ou coisas, não é isso? Adjetivo é mais complicado, porque no meu tempo era qualificativo, demonstrativo ou numeral. Então, os números, tem 2 tipos de números naturais. Eu nem vou falar aqui sobre se 0 é um número natural ou não, já recebi vários e-mails perguntando: professor, 0 é número natural ou não? Isso é uma questão de gosto. Se você quiser, você considera 0 como número natural, tudo bem. A maioria dos livros, eu acho que a totalidade, né, Wagner? A totalidade dos livros adotados no Brasil, no ensino, 0 é um número natural. Ora, veja qual é meu ponto de vista, não é esse. Mas, de qualquer modo, eu aceito. Tudo bem, se você quer considerar 0 número natural, considera. Menos 1 número natural, pode considerar também. Menos 2, não tem problema. Qual o problema? Começa a contar de -1, -1, 0, 1.
Por exemplo, lá em casa, a prefeitura obrigou, quando nós fizemos a modificação dos elevadores, a prefeitura obrigou que a garagem tem que ser -1. E o térreo, que era 1, passou a ser 0. Então, eu moro no 4º andar, mas no elevador tem 5. A voz gravada no elevador diz 5º andar. Eu estou no 4º, paciente. Mas pode considerar. Muito bem. Não é esse o problema. Você começa... por que eu prefiro começar com 1? Porque eu acho que número natural é um instrumento matemático para efetuar a operação de contagem. Foi para isso que os números naturais foram inventados. Então, eu vou contar. Os números naturais começam com 0. Então, eu vou contar 0, 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 dedos, então. Os números naturais não são para contar? São para contar, mas você não pode contar a partir do 0. Tem que contar a partir do 1. Se tem que contar a partir do 1, para que você botou o 0 aí? Tudo bem. Então, os números naturais, foi o seguinte, na história da humanidade, os nossos antepassados precisavam de comparar certas coisas. Um cara tinha 3 cavalos, o cavalo naquela época não existia, sei lá, 3 carneiros. O Wagner é mais antigo do que eu, se lembra disso. 3 carneiros, outro tinha outras cabras. Ele não sabia. Ele tinha um monte de carneiro, outro tinha um monte de cabra. Ele queria trocar, então ele queria saber se tinha mais, etc. Tinha que botar cada carneiro com cada cabra, etc., para ver se dava certo, o que sobrasse tinha mais. Mas, às vezes, isso não é possível. Então, eles precisavam de um termo de comparação. Os pré-históricos, há indícios muito fortes de que os pré-históricos, mesmo aqueles mais atrasados, tinham noção de 1, 2 e muitos. Isso é evidência disso na linguagem. Por exemplo, em inglês, a palavra three quer dizer 3. Thrice quer dizer 3 vezes. Por exemplo, once é 1 vez, twice é 2 vezes, thrice 3 vezes. Mas thrice significa também excessivamente, muito, demasiado. Então, isso dá um indício de que os antigos bretões, eles sabiam contar até 2. Passou de 2 era muito. Aí eu fui olhar e disse, peraí, mas em francês também é assim. Tem un, deux, trois, trop, é demasiado. Em italiano também. Allegro, ma non troppo. Troppo vem de 3. Então, francês, inglês, italiano. Aí eu fui olhar em alemão. Alemão, que é a terra dos antepassados do Wagner, em alemão viel é muito e vier é 4. Então os alemães eram muito mais espertos. Contavam até 4. Até 3, certamente. Passou de 3 é vier, é 4 e viel é muito. Bom, deixa para lá. Então, eles precisavam de um objeto, de um instrumento, de um termo de comparação que servisse para ele fazer a operação de contagem. Esse esquema abstrato é que são os números substantivos. Tem o número 1, são os números naturais. Depois do 1 vem o 2, depois do 2 vem o 3, etc, etc. Então, esses são substantivos, não são um de nada, são termos, são objetos. Que propriedade tem? O que é 1? Segundo o livro mais tradicional e mais respeitado de todos os tempos, que é Os Elementos de Euclides, é um livro que teve mais de 1000 edições, só perde para a Bíblia, né, em termos de número de edições. 1 é a unidade a partir da qual se começa a contar. Não diz o que é 1. Então, 1 não é número, 1 é uma coisa acima de tudo, né, uma divindade. Então, não tem. O que é 2? 2 é o que vem depois do 1. 3, o que é 3? 3 é o que vem depois do 2. Não adianta querer dizer o que é 2, o 2 é o conjunto de... Não tem nada disso. Então, a única coisa que esses números têm é o seguinte, tem o 1 e não tem nada antes dele, tem o 2 é o que vem depois do 1,